Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho então fazer o top 12 daquilo que foram para mim os melhores jogos deste ano. A grande esmagadora maioria destes jogos são mesmo editados este ano. Outros são alguns jogos que eu só joguei este ano ou que só estiveram disponíveis este ano. São alguns dos critérios, são jogos maioritariamente internacionais, embora exista aqui um nacional, e depois vou tentar explicar porquê. E são para mim os melhores jogos do ano, de vários tipos, mas obviamente vamos encontrar sempre aqui muitos Eurogames. É a tendência, no entanto, eu estou cada vez mais a apreciar outro tipo de jogos e também isso provavelmente se pode ver também depois nas opiniões. Bem, então vamos começar aqui pelo início, pelo número 12. Para mim, número 12 foi o Boon Lake, que é jogo de Alexander Pfister. Eu diria que é um bom jogo do Alexander Pfister, começa a aproximar dos outros jogos que foram os grandes sucessos dele, embora para mim não seja tão bom como, por exemplo, um Great Western Trail ou um Mombasa, mas este de facto está muito bom também. Gostei daqui do sistema de produção, aqui com as canoas, aqui as evoluções, aqui o controle da área e os vários bónus que podemos ter, um sistema de seleção de ações. Eu tenho o tutorial e análise feito, mas ainda não o consegui editar para disponibilizar no canal, mas é um jogo, claramente um bom jogo deste ano e um que eu gostava de voltar a jogar, não jogo há algum tempo, mas de facto um bom jogo que tem aqui um motor de produção, ativamos usando cartas, portanto, tem imensas coisas para controlar, um sistema interessante de rondel, que no fundo são aqui os percursos nos rios, que vai dar os ciclos do jogo, e que de facto é interessante, e tem depois também este mecanismo interessante de jogar uma ação e os outros todos também fazem alguma coisa, os outros jogadores. O que é também bom porque permite que estejamos algo interessados e sempre envolvidos nos turnos dos outros jogadores. Portanto, e um jogo também com uma arte gráfica que eu acho que está bem conseguida. Portanto, gostei bastante deste Boon Lake. 11º, Golem. Aqui o jogo dos autores do Grand Austria Hotel, do Virgilio Gigli, Flamini Brazzini e Simone Luciani. Autores bastante conhecidos entre estes típicos Eurogames. Este jogo tem a particularidade, tem este sistema de bolinhas, um pouco como o Potion Explosion, em que as bolas rodam e são as nossas ações, e aproxima depois muito da experiência do Grand Austria Hotel. No fundo, isto é um modo de simular o draft de dados, mas com outro elemento, a quantidade e a cor, o que é também interessante aqui, e depois esta noção de um worker placement com as barras de progressão, em que vamos colocando os trabalhadores e eles depois vão podendo fazer coisas, mas podem escapar ao nosso controle. E todo um tabuleiro individual que no fundo é imensas áreas de evolução para ter bónus e fazer combinações. Portanto, um jogo interessante, curto, no ponto de vista das ações. Não temos muitas ações, temos 12 turnos, salvo erro, 4 rondas, 3 jogadas cada, 12 jogadas no fundo, mas depois podemos ter bónus, obviamente. Mas um jogo que acaba por ser curto e nos obriga a ter que otimizar muito, que vem aproximar muito destes jogos típicos, destes Eurogames mais curtos, que de início parece que fazemos pouco e depois fazemos muito. Eu gostei do jogo, tenho pena dele não ter mais interações entre os jogadores, mas isso lá está, é o tipo de jogo, ou seja, este estilo de jogo é mesmo assim, mas do resto acho que está muito bem conseguido. A seguir, o número 10 é o Bitoku. Este jogo demorou um bocado a ir à mesa, porque o jogo tem alguma densidade, ocupa muito espaço de mesa, tem regras que são complexas de introduzir pelos múltiplos elementos, tem um tabuleiro que pode assustar pela dimensão, mas também pelo aspecto gráfico e pela cor e muita informação que tem. Isto foram das coisas que levaram a que ele não fosse tanto à mesa, e das vezes que foi assim um pouco a ter que pressionar para ir. No entanto, a experiência de jogo é muito interessante, tem interações entre os jogadores, estamos a construir um motor de produção, isso é bastante satisfatório e bastante interessante. Só do ponto de vista gráfico e do excesso de informação é que eu acho que o jogo perde um pouco, mas tirando isso, acho que é um excelente Eurogame destes mais pesados, em que estamos realmente com possibilidade de fazer muitas combinações, a progredir no jogo, e que temos interações entre os jogadores muito interessantes, porque podem bloquear as zonas para colocar os dados, os sítios de fazer os atravessamentos, as cartas que estão disponíveis, e isso para mim é um bónus cada vez maior, poder ter estes jogos em que as interações com os outros jogadores fazem significado, estimulam-nos para interagir com eles, lá está, e afetam o estado do jogo. Portanto, isto sim, claramente interessante nessa perspectiva. O número 9 foi o ano 1800.
Este jogo foi jogado muito no início do ano, eu quase que me estava a esquecer dele para o introduzir. O jogo é simples, um jogo aqui do Martin Wallace, que tenta aproximar ao videojogo, ou a esta gama de videojogos. O jogo é relativamente simples e se não fossem as interações entre os jogadores e o facto de estarmos embrenhados no nosso próprio sistema de produção a tentar produzir muitas coisas, com um sistema bastante inovador de simulação aqui dos trabalhadores e dos recursos, o jogo não entraria. Mas das vezes que eu o joguei, gostei tanto de estar sempre a perguntar quem é que está a produzir o que é que há disponível, vou-te comprar a ti e comprar o outro. Ou seja, estas interações que não são agressivas, são só positivas, eu acho que é uma das forças deste jogo, num jogo que acaba por ser um jogo médio, não é muito complexo, joga-se relativamente rápido, e eu ouvi dizer que vai ser uma expansão, provavelmente vem dar a dimensão de profundidade estratégica que o jogo precisa, porque no fundo isto é uma corrida, e como corrida não é uma corrida muito complexa, depois de jogarem várias vezes vão perceber que de facto o jogo é assim mais levezinho do que eventualmente se poderia perceber no início. Sendo um bocadinho afetado por, eu diria que tem alguns problemas de rejogabilidade, porque os edifícios para produzir são sempre os mesmos, o que muda são as cartas e onde elas estão. Claro que isso está a rejogabilidade, mas eu gostaria de um pouco mais. Eu acho que se não fosse isso, ele estaria ainda mais alto na lista. O número 8. O número 8 é o Woodcraft. Este jogo, eu acho que está bastante bem conseguido. É assim o jogo com menos interações que eu coloquei, que é aquilo que me parece que o jogo perde, é na falta de interações, no entanto ganha muito no sistema de produção. Acho que é muito interessante ver o Rondel aqui a funcionar e o modo como o sistema de dados que representa a madeira, nós podemos combiná-las para construir coisas e tem aqui um efeito cumulativo muito interessante. O jogo também é bastante versátil, joga muito bem a 2, joga também bastante bem a solo e pode ir até 3. Portanto, eu diria que, assim, destes jogos que eu tenho aqui na lista, daqueles que são versáteis, que eu diria que pode ser bom para recomendar e para jogar com quem não gosta de muita confrontação, mas e gosta de estar a fazer o seu puzzle. Portanto, eu gostei bastante deste jogo, portanto também tem aqui um aspecto fantasioso de estar a construir. Aquilo que estamos a construir eu gosto, não é? São pequenas coisas em madeira, eu tenho algum fascínio por madeira, portanto também aqui facilitou. O jogo tem também bastante rejogabilidade pelos múltiplos projetos que nós podemos fazer, pelos múltiplos ajudantes que nós podemos contratar, e o Rondel é sempre assim desafiante. Portanto, aqui o Woodcraft também um dos melhores jogos para quem gosta destes Eurogames mais clássicos de motores de produção, que não tem muitas interações. Eu gostei pela parte do motor de produção, não tanto pelas interações, gostava de um bocadinho mais, mas lá está, também é o estilo do jogo, e neste jogo funciona muito bem, é o motor de produção, e é isso que eu gostei dele. Número 7. Número 7 é um jogo que não foi muito conhecido, é o The Transcontinental. Eu acho que ele não foi muito conhecido, não foi muito falado, ele chegou de Kickstarter, mas eu gostei bastante disto. Porquê? Porque é um jogo de alocação de trabalhadores, mas em que estamos a fazer a linha de comboio. E à medida que vamos fazendo, vão abrindo espaços e eles resolvem por ordem. Portanto, tem também programação de ações. E tem espaços que podemos ir jogando para desbloquear e produzir cada vez mais. E também com um fator de leilão. Portanto, isto tem imensas coisas e é altamente temático, porque sentimos mesmo que estamos a construir o caminho de ferro à medida que vamos avançando. Uma produção bastante bonita, embora por vezes a parte da beleza gráfica possa prejudicar um pouco da leitura do jogo. Portanto, exige-se algum esforço de leitura e o livro de regras por vezes não é muito claro, mas eu diria que a ideia de jogo e a jogabilidade e aquilo que o jogo nos proporciona do worker placement com interações, com este efeito de tempo e de progressão, penso que está muito bem feito e acho que é um excelente jogo deste ano. Número 6. Número 6 é o jogo português. É o Mosteiro. E é sempre chato de referir uma coisa que nós estivemos a participar, mas o jogo não é meu, portanto acho que não há esse problema, apenas dei algumas ajudas e algumas ideias na parte inicial e na parte de aprimoramento, e eu acho que ficou bastante bom. Eu diria que ficou bastante bom porque tem coisas que eu aprecio cada vez mais. É um jogo de gestão de recursos, acabamos por montar uma espécie de motor de produção, mas mais de progressão, mais do que de produção. Mas o que ele tem de interessante é que vem buscar aqui interações entre os jogadores e quem causa esta tensão, uma coisa que eu adoro num outro jogo que é o Crystal Palace, eu acho que vem trazer para aqui, que é o facto de nós podemos saltar à frente nas decisões, nas alocações dos dados. Os dados são os trabalhadores, ou os trabalhadores são dados, e temos vários tipos deles, uns mais fortes, outros menos fortes, mas aqueles que são menos fortes têm prioridade, e isso vem criar aqui uma dualidade de decisões e de interações muito interessantes, e que acaba por ser aqui um tema
que diz muito, não é? Aqui um tema da região de onde eu vivo, da região de Leiria, a construção do Mosteiro da Batalha, e eu acho que o jogo também do ponto de vista gráfico ficou bastante bem feito, num jogo relativamente rápido, curto, de gestão de recursos, mas com interação entre os jogadores. Portanto, eu gosto sempre disto e eu acho que ficou bastante bem conseguido, e das vezes que joguei, foram várias, fiquei sempre com vontade de jogar mais. Portanto, eu recomendo este jogo, e é agir também ver o mosteiro a ser construído, independentemente de nós contribuirmos ou não, no final o mosteiro vai estar feito. E até era agir a ver uma versão até mais tridimensional, com a miniatura do próprio mosteiro a ser feita, quem sabe um dia, mas no fundo, do ponto de vista da jogabilidade, eu acho que ficou bastante bem conseguido. Para mim, o melhor jogo do Costa e do Rola. Depois, número 5. O número 5 é o Obsession. Este jogo não é propriamente deste ano, mas ele foi reeditado, reajustado e saiu em Kickstarter e só ficou disponível para muita gente este ano. Portanto, a primeira edição não chegou a muita gente, e esta edição, juntamente com a expansão que eu também tenho, a versão base foi-me oferecida pelo editor e depois fui logo comprar a expansão porque eu adorei mesmo o jogo. Trata-se de um jogo que estamos a fazer uma espécie de um deck builder, que é a nossa família, a nossa relação familiar, e depois vamos ativar nas localizações usando também o staff que nós temos, os funcionários, mas isto pode ser um bocado abstrato, mas se nós fizermos uma interpretação e fizermos alguma interpretação e gerarmos alguma narrativa, isto acaba por ser hilariante depois, se formos ver as cartas, o que elas significam, e dá-me uma sensação de motor de produção também, de desenvolvimento, e as interações não são muitas com os outros jogadores, podem ser algumas, depende das cartas que nós usemos, mas eu de facto fico com a sensação que estou neste mundo e estou a ter um sistema de progressão, e é muito, eu acho que é muito gratificante jogar as cartas e tirar o máximo de partido delas, que é o máximo de partido das pessoas e da rede social física, real, que acontece, e eu acho que isso é muito fascinante. Eu não consigo explicar muito bem porquê, mas eu acho que é fascinante jogar este jogo, é um prazer, e joga tão bem a solo também, e até 2, 3 jogadores, que eu acho que está aqui um produto ganhador. Pena é o preço, não é nada barato, é dispendioso, é mesmo um jogo caro, mas não sei porquê, é um prazer jogar isto e ver este status social a crescer e a riqueza a crescer, e no fundo também a crítica social de todo este modelo, que depois nós acabamos por ficar a pensar porque é que algumas pessoas são servidas por outros, com que razão, porquê? Porque é que uns são mais ricos e outros têm direito a estas atividades todas sociais e outros não. Um jogo que dá que pensar, mas que também faz transportar para esse mundo, e eu gostei disso, tenho que admitir. Depois, número 4. Número 4 é o Ark Nova. Vão dizer, não, esse jogo não é original, os mecanismos já foram todos feitos, é apenas uma combinação. Mas os mecanismos não têm de ser todos originais, não é isso que faz um bom jogo, é o conjunto e o tipo de experiência que proporciona. E este jogo, a mim, proporcionou-me isso, eu gostei muito de jogar. Joga muito bem solo, joga muito bem a 2, até 3. 4 talvez seja um tempo de espera demasiado longo, uma vez que não existem muitas interações entre os jogadores. Mas o sistema de produção, de acumulação, de desenvolvimento zoológico, de combinar as cartas com os efeitos dos animais e dos patrocinadores, eu acho que é tão interessante, é tão gratificante ver isto a crescer e a desenvolver-se, que eu acho que o jogo é mesmo muito bom, dentro da sua categoria destes jogos de motor de produção e de desenvolvimento e de progressão, que eu acho que é muito bom e recomendo para quem gosta disto. É um dos melhores jogos feitos até hoje desta gama, que nos obriga sempre a ter um desafio na programação das cartas que vamos fazendo. Tem alguma aleatoriedade nas cartas que vão saindo, mas isso também é isso que vem dar o desafio do próprio jogo. Faz parte, eu acho que isso é importante. E eu gosto do jogo e acho que é um excelente produto. Número 3. Coffee Traders. O jogo é muito grande, ocupa muito espaço de mesa, tem os componentes belos, obviamente, mas ocupa muito espaço de mesa, que pode fazer com que ele se torne difícil de jogar. Mas é tão interessante, porque somos impelidos a fazer um sistema de produção, mas depois o que interessa é o comércio e o que tiramos disso. E isso leva-nos às interações com os jogadores, porque nós temos ações limitadas, temos que escolher onde é que vamos fazer as nossas ações. Não vamos conseguir retirar rendimento de todo lado e vamos ter que decidir quais são as ações que nós vamos liderar e quais é que vamos tentar seguir os outros. Isso é interessantíssimo. Vamos ver aqui algumas imagens, embora não se veja muito bem, mas isto é muito grande e cada tabuleiro individual também é gigante e podemos fazer imensas progressões, contribuir para a produção geral do café aqui e depois no nosso próprio tabuleiro, com componentes muito bonitos, ou seja, tem uma presença muito interessante.
e de facto para mim um dos melhores do ano, porque tem o nosso sistema de produção e tem bastantes interações com os outros jogadores, num jogo que até não é muito longo, embora tenha alguma complexidade, até porque o livro de regras não ajuda muito e ficamos com muitas dúvidas. Mas o jogo, depois de dominado bem, é excelente, é mesmo muito bom. Número 2, Carnegie. E um jogo também muito interessante, das melhores caixas e dos melhores inserts e separadores e componentes que eu vi, também porque é a edição Kickstarter, mas é tão gratificante que estamos a desenvolver a nossa empresa, definir os departamentos, alocar os meeples, depois de tentar controlar áreas no tabuleiro. O sistema de rendimento é tão interessante, ver as barras de progressão, a nossa tecnologia a desenvolver e tentar ir o mais rápido possível a registar os marcadores, que é as ações onde nós somos beneméritos, vamos dar dinheiro para desenvolver a humanidade, não é? Dimensões do desenvolvimento do fator humano. E isto é tão interessante, lutar pelos locais no tabuleiro, mas acima de tudo o sistema de produção, de movimento e alocação. Eu só joguei daí com os edifícios base, já joguei várias vezes, não senti que o jogo está esgotado, mas já estou com vontade de ir para os novos edifícios. Como isto tem também a expansão, a rejogabilidade está assegurada, porque isso vai ser sempre diferente. E o facto de estarmos a fazer uma ação e estarmos todos os outros jogadores a seguir, ou seja, não há tempos mortos, estamos sempre a fazer coisas sempre, constantemente, no turno dos outros, e acaba por ser um jogo bastante dinâmico. Pensei que fosse muito mais longo do que foi na prática e acaba por ser mesmo muito dinâmico e interessante. Por isso, portanto, Carnegie, um dos melhores do ano, número 2 para mim. E por fim, o número 1 é o Imperial Steam. Eu tive aqui dúvidas entre o 3, 2 e 1, portanto eles quase podiam estar todos na mesma dimensão, mas este sim talvez seja mesmo o melhor, porque temos aqui um jogo que é supostamente um jogo de comboios, mas acaba por ser mais um jogo de produção e investimento. A noção de investimento dos investidores e da dívida que nós queremos está fantástica neste jogo, porque é uma percentagem do que fazemos. O facto do jogo poder acabar de maneiras diferentes, se acabar com ligação a Trieste, os contratos ponto 1, se não ponto 1, podem dar negativos. O sistema de produção é incrivelmente apertado. O valor das coisas, quanto mais existem, menos valem. As ligações, os bónus que nós podemos ter, a necessidade de gerirmos a nossa mão de obra para fazer fábricas ou para construir os caminhos de ferro. Os nossos próprios comboios que podem ter upgrades e podem fazer chegar a mais mercadoria, acumular mercadoria. O facto de, quando compramos a mercadoria, provar que ela não vir logo, ou seja, temos de estar a planear turnos mais à frente. Bem, o que não gostar nisto, as ações, as próprias ações, temos que planear muito bem que ações vamos fazer, porque por vezes somos obrigados a passar e a ser penalizados por isso. Portanto, imenso para gostar, um dos melhores jogos económicos do ano, dos melhores jogos feitos nos últimos anos também para mim, na minha opinião, nesta dimensão, portanto, não há como não gostar aqui do Imperial Steam. Claro, um jogo complexo, um jogo que joga bem também com todas as contagens dos jogadores, tem um setup, uma configuração difícil de fazer, não é muito fácil, mas eu diria que o jogo está excelente e, para mim, o melhor do ano. E pronto, foram estes os 12 jogos que eu mais gostei deste ano, com as devidas explicações. Espero que tenha sido útil, fico também curioso para saber quais os vossos os jogos que mais gostaram destes internacionais, embora tenha estado aqui espaço para um português, não por ser português, mas porque eu acho que tem qualidade por isso, embora tenho que admitir que possa estar aqui um bocado enviesado. Mas pronto, foi a minha opinião, os que mais gostei, fico então curioso, partilhem nos comentários quais foram os vossos também, que eu estou curioso para ver também. Então vá, obrigado, adeus!